Tudo que você precisa saber sobre frações em uma única videoaula completa para você aprender e arrebentar a boca do balão. Vamos focar aqui nas operações com frações. Este é mais um trabalho do Instituto Educomunicação para o seu coração, para você aprender e decolar nos estudos. Vamos focar nas operações aqui com as frações, tá? Nas operações aí de adição, subtração, multiplicação e divisão entre frações. Mas antes, a ideia inicial de fração. As frações são utilizadas para representar partes de algo inteiro. Então, a gente vai ter algo inteiro, tá bom? A gente vai ter algo inteiro inicialmente e este algo inteiro será subdividido, tá bom? Será subdividido ou fatiado. Temos aqui um círculo, né, ou uma pizza, né? Temos aqui um círculo ou uma pizza inteira, né, que inicialmente era inteira, né, estava inteira e que foi fatiada, tá bom? Que foi subdividida aí. Foi subdividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, tá bom? Representando isso em uma fração, fica como? O 6 você coloca no que a gente chama de denominador, tá bom? 6 a gente coloca embaixo, que é o denominador, que é a quantidade de partes iguais que eu dividi a figura, tá? Eu dividi aqui a figura em 6 partes iguais. Logo, o 6 fica onde? No denominador. Denominador é o carinha que está embaixo do traço, tá bom? É o carinha que fica embaixo do traço. Em cima do traço temos aí o numerador, que é o 1, tá bom? O 1 que está aqui em cima, é referente à fatia, tá bom? A parte aí que foi pintada. Só foi pintada aqui uma fatia, tá bom? Só foi pintada aqui uma parte em 6 partes. Então, o 1 fica no numerador. Uma fração, então, ela vai ter lá o seu numerador, né? Que é o que fica em cima do traço, que é o que está em cima do traço. E o denominador, que é aquilo que fica embaixo do traço, tá? Eu vou representar aqui para cada figura. Para cada figura aqui, eu vou representar uma fração correspondente. Então, vamos por partes aqui. Vamos à primeira figura. Vamos lá. A primeira figura aqui. A primeira figura aqui, o primeiro círculo, foi dividido aí em 2 partes iguais. Logo, o 2 vai para o denominador, né? Fica no denominador. Uma parte só foi pintada, então eu coloco o 1 no numerador. Vamos à segunda figura aqui. A segunda figura aqui foi subdividida, né, ou foi fatiada aí em 4 partes iguais. Coloco o 4 no denominador. E no numerador eu coloco a quantidade de partes aí que foram pintadas. Coloco 3 então aqui no numerador. Aqui no último círculo, né, o círculo foi subdividido aí, né, foi fatiado em 6 partes iguais. Coloco 6 onde? No denominador, tá bom? Embaixo sempre vai ficar a quantidade de partes que a figura foi dividida, tá? Ou subdividida ou fatiada. Coloquei o 6 no denominador. Daí eu vou ver quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4. Coloco o 4 aqui no numerador. Agora aqui para a barrinha, tá? Para a barra de chocolate aí, por exemplo. Vamos ver, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 partes iguais, né, a barra foi subdividida. Quantas partes foram pintadas? Uma só, tá bom? Uma só parte. Agora aqui na última barra, a figura foi subdividida aí em 4 partes iguais e uma só, né, e um só pedaço e uma só fatia foi pintada, tá bom? Aqui tá a ideia inicial de fração, tá bom? Toda a fração ela vai ter... ela vai aparecer assim, tá bom? Nessa estrutura, tendo o seu numerador, que é o que fica em cima do traço, e o seu denominador, que é aquilo que fica embaixo do traço, né? Que é o todo, que é o total. Belezinha? Vamos para cima. Vamos agora tratar de adição entre frações. Adição, olha só, adição entre frações. Está aqui uma fração de um lado, aqui outra fração é do outro lado. Temos entre as frações o que? Uma adição. Agora, tem um detalhe que eu vou falar agora aqui, que você vai ter que guardar na sua memória, tá bom? Muita atenção no seguinte detalhe. Quando você tem que fazer adição ou subtração entre frações, atenção, quando
quando você tem que fazer adição ou subtração entre frações, você primeiro vai olhar para os denominadores, tá? Os denominadores são aqueles números que ficam embaixo, tá bom? É o número que fica embaixo da fração. Aqui eu tenho o denominador 3, aqui também eu tenho o denominador 3. Tanto numa adição entre frações, quanto numa subtração entre frações, quando os denominadores são iguais, você só repete lá no resultado final, tá? Se os denominadores são iguais, se você tem que somar, né, se você tem que juntar duas frações, ou você tem que subtrair uma fração pela outra, quando você tem adição ou subtração entre frações, quando os denominadores são iguais, você só repete ele lá no final. E depois o que você faz? Ó, os denominadores aqui são iguais, ó. Você tem 3 aqui e você tem 3 aqui do outro lado. Então, você só vai ter que somar a parte de cima, né? 2 mais 5, 2 mais 5, 7. Coloca o 7 em cima. O 3 você só repete porque os denominadores são iguais. Tá? Um exemplo aqui de subtração entre frações quando os denominadores são iguais. Vou colocar aqui 4 sobre 3 menos 1 sobre 3 ou 1/3, tá? Os denominadores são iguais? Sim. Quando os denominadores são iguais, seja numa subtração ou adição entre frações, você só repete o denominador, tá? E o que você faz com os numeradores? Você, aqui no caso, vai subtrair, você não vai somar aqui, né? Então, você vai fazer 4 menos 1, que é igual a 3, resultado final, 3 sobre 3, tá bom? Voltando aqui para a parte de adição entre frações, então, você tem que guardar isso. Quando você vai fazer uma adição ou subtração entre frações, você primeiro vai olhar para os denominadores. Se os denominadores são iguais, você já repete ele lá no resultado, tá? Se os denominadores são iguais numa adição ou subtração entre frações, você já repete o denominador e só opera a parte de cima, tá? Se for adição, você soma, se for subtração, você subtrai. Professor, e quando os denominadores não são iguais, quando os denominadores são diferentes? Exemplo, vou colocar aqui 2 mais 4, eu vou colocar aqui 2 sobre 4, mais 1 sobre 7, tá bom? Mais 1/7. Os denominadores aqui são diferentes, são distintos, tá? Numa fração eu tenho 4 como denominador, na outra eu tenho 7 como denominador. Logo, quando os denominadores são diferentes, numa soma, numa adição que você tem que fazer entre duas frações, você tem que aplicar o tal do MMC, beleza? Quando os denominadores são diferentes, seja numa adição ou subtração entre frações, quando os denominadores são diferentes, você tem que aplicar o tal do MMC. MMC entre os denominadores. Então, você vai pegar o denominador 4 e o 7 vai lançar aqui. Você vai traçar uma barra aí na vertical. Bem, aqui você tem dois elementos, tá? Os dois denominadores, 4 e 7. Você sempre vai começar vendo se tem alguém aí que dá para dividir por 2. O 4 dá para dividir por 2? Dá exato, né? O 4 dá para dividir por 2. Então, você vai começar por 2, tá bom? Basta que um elemento divida por 2. Se um elemento, dentre os elementos que você tem ali para calcular o MMC, se um só elemento já divide por 2, se um elemento divide por 2, então você começa por 2. Mas se ninguém ali divide por 2, depois do 2, a gente tem o 3, né? Então, depois, se ninguém divide por 2, você testa o 3, vê se tem alguém ali que divide por 3. Se ninguém divide por 3, você vai a 4, depois a 5, enfim, assim sucessivamente. Então, olha só, você tem aqui os dois denominadores, o 4 e o 7. Você tem os dois elementos aqui, o 4 e o 7. Bem, tem alguém aqui que divide por 2? Tem, que é o 4, né? O 4 divide por 2, então você vai começar a divisão por 2. Vamos lá, quanto que é 4 dividido por 2? Isso é igual a 2. Você lança o 2 embaixo do número que você dividiu, tá? Que foi o 4. O 7 dá para dividir por 2? Não dá exato, né? Não dá exato. Então, quando não dá para dividir, você só baixa o elemento, tá? Então, o 7 aqui ele foi baixado. Bem, ainda tem alguém aqui que dá por 2. Agora, os novos elementos são 2 e 7. 2 e 7. Tem alguém aqui que ainda dá para dividir por 2? Tem o 2 aqui. O 2 ainda dá para dividir por 2. Então, você continua dividindo por 2.
2 dividido por 2 igual a 1. O 7 dá para dividir por 2? Não, você só baixa ele. Bem, ainda tem alguém aqui que dá para dividir por 2? Não, então agora você vai para o 3. Tem alguém aqui que dá para dividir por 3? Não. Tem alguém aqui que dá para dividir por 4 agora? Também não, então você vai a 5. Tem alguém que dá para dividir aqui por 5? Também não, então você vai a 6. Tem alguém aqui que dá para dividir por 6? Também não. Então você vai a 7. Tem alguém aqui que dá para dividir por 7? Tem, que é o próprio 7 que está aqui. Então você coloca por 7 agora, o 1 não dá por 7, então quando não dá, o que a gente faz? A gente só baixa. E 7 dividido por 7, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Agora você pega esses elementos aqui e multiplica, tá bom? Um pelo outro, ó, vai ficar 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2 dá 4, tá? 4 vezes 7, isso é igual a 28. Logo, 28 é o MMC entre o 4 e o 7, tá bom? Entre aqueles elementos que você pegou para calcular o MMC. Beleza? Belezinha? Show de bola? Ó, o 4 e o 7 são os denominadores iniciais. Você calculou o MMC e o MMC é igual a 28. Agora, atenção, agora você volta lá para os denominadores. Vamos voltar para os denominadores. Bem, calculamos o MMC, que é igual a 28. Mas vamos pensar assim. Para o 4 virar 28, olha só, para o 4 virar 28, eu multiplico o 4 por qual número? Por 7, né? Então, você vem aqui e coloca o 7 aqui em cima. Ó, você volta para o denominador, você calculou o MMC. O MMC é igual a 28. Daí, você volta lá para os dois denominadores. Para o 4 virar 28, ó, para o 4 aqui virar 28, eu multiplico o 4 por qual número? Por 7. Então, lanço o 7 aqui em cima. Agora, vamos para o 7. Vamos para o 7. Para o 7 aqui virar 28, eu multiplico ele por qual número? Por 4. Então, você vai lançar o 4 aqui em cima. Belezinha? Show de bola. E agora, professor, o que eu faço? Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o 7 que está aqui em cima, você vai multiplicar tanto por 2 quanto pelo 4 que está aqui embaixo. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Vai pegar o 4 que está aqui em cima, vai multiplicar tanto por 1 quanto por 7. Então, vamos lá. 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Traço daqui, tá bom? 7 vezes 4, 28. Você vem aqui embaixo e coloca 28. Mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Bem, denominadores iguais agora, o que você faz? Só repete. E a parte de cima, como é adição, você só soma. 14 mais 4, isso é igual a 18. Coloca o 18 aqui em cima. Tá aí o resultado da soma entre as duas frações ali, entre 2 quartos, tá? E 1 sétimo, probleminha resolvido, tá? Então, quando temos adição ou subtração entre frações com denominadores iguais, o que a gente faz? A gente só repete o denominador lá no resultado final, né? E soma ali em cima ou subtrai, né? Se for adição, você vai somar. Se for subtração, você vai subtrair. Quando os denominadores são iguais, você não tem muito trabalho. Agora, quando os denominadores são diferentes, que é o caso aqui do 4 e o 7, você tem que aplicar o tal do MMC. Belezinha? Eu vou fazer aqui um probleminha aqui. Eu vou lançar um probleminha aqui e resolver de subtração entre frações com denominadores diferentes. Beleza? Vou colocar aqui 1 sobre 2 menos 3 sétimos. Temos aqui um problema, temos aqui um exercício de subtração entre frações, porém os denominadores são distintos, são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, eu já te falei que você tem que aplicar o MMC. Quando os denominadores são iguais, seja numa adição ou subtração entre frações, você só vai repetir o denominador quando os denominadores são iguais, né? Você só repete o denominador lá no resultado final, tá? Bem, temos aqui denominadores iguais ou diferentes? Diferentes. Logo, você vai ter que aplicar o MMC entre os denominadores. Quais são os denominadores? 2 e 7. Você coloca aqui, coloca aquela barra aqui, tá bom?
Muito bem. Vamos lá calcular o MMC entre o 2 e o 7. Vamos ver se tem alguém aqui que dá para dividir por 2. A gente sempre começa por 2, tá bom? Vamos olhar para os dois elementos aqui, para os dois denominadores, e ver se alguém aqui a gente consegue pegar alguém e dividir por 2. O 2, dá para a gente dividir por 2? Dá, então a gente começa por 2. Se tem um elemento que dá para dividir por 2, você sempre vai começar por 2. E se tem alguém que dá por 2, você já começa pelo 2. Tá? 2 dividido por 2, 1. Tá? O 7 não dá para dividir por 2, então o que você faz quando não dá? Só baixa, tá bom? Bem, agora temos os seguintes elementos, 1 e 7, tá? Tem alguém aqui que dá por 2? Não, então a gente já vai a 3. Tem alguém aqui que dá para dividir por 3? Não, vamos a 4 então. Tem alguém aqui que dá para dividir por 4? Também não, só vai dar por 7, tá bom? Só vai dar por 7 de novo. O 1 não dá por 7, você só baixa ele, e o 7 dividido por 7 dá 1. Daí o que você faz? Você pega esses números aqui, esses elementos, e multiplica um pelo outro. 2 vezes 7, resultado disso aqui é igual a 14, tá bom? Então o MMC entre 2 e 7 é igual a 14. Beleza. O MMC dá 14 entre 2 e 7. Mas o que você tem que fazer agora? Para o 2 daqui virar 14... O que eu faço com 2? Eu multiplico ele por qual número para o 2 virar 14? Eu multiplico o 2 por qual número para dar 14? É pelo 7. Então, você lança o 7 aqui em cima. Beleza? O 7, para ele virar 14 também, eu tenho que multiplicar por qual número? Por 2. Então, você lança o 2 aqui em cima. Beleza? Estamos agora diante de um problema, tá? Diante de uma subtração entre duas frações aí, tá? Quando os denominadores são diferentes, aplica o MMC. Tá? Guarda isso aí. Quando você tiver denominadores diferentes, você vai ter que aplicar o MMC. Show de bola? Então vamos lá. E agora, o que a gente faz com o 7, que foi lançado aqui em cima, e com o 2? A gente pega o 7, multiplica primeiro por 1, né? 7 vezes 1 a 7, traço, né? 7 vezes 2 agora, 14, menos 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14. Muito bem, os denominadores são iguais agora, você só vai repetir aqui, daí você subtrai em cima, né? 7 menos 6 é igual a 1, tá aqui o resultado final. Vamos para cima, vamos prosseguir. Na multiplicação entre frações, na multiplicação e na divisão, a coisa é mais simples, tá? Tanto na multiplicação quanto na divisão, a coisa é bem mais simples do que comparado lá na adição e subtração entre frações. Lá na adição e subtração entre frações, quando os denominadores eles são iguais, a gente só já repete o denominador lá no resultado final e soma ou subtrai a parte de cima, tá bom? Quando os denominadores são diferentes, o que a gente faz? A gente tem que aplicar o tal do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Aqui na multiplicação entre frações é bem mais simples, tá? Isso aqui é bem mais simples. Na multiplicação entre frações você faz direto. Multiplica numerador por numerador. Você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, tá? Na multiplicação entre frações, você multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 6, 18. Bem simples na multiplicação aí entre frações. Eu vou colocar aqui a fração 2 quartos mais 1 terço. Tá? Como exemplo, vezes, agora é multiplicação. Ó, numerador a gente multiplica por numerador, 2 vezes 1, 2, e 4 vezes 3, 12. Muito simples o processo de multiplicação aí entre frações, tá? Muito simples de se resolver. Mamão com açúcar isso aqui. Se você tem 7 sobre 4 mais 3 sobre 8, vezes, o mais não sai da minha cabeça. Deixa eu colocar vezes aqui. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 8, 32. Está aqui o resultado final. Vamos à divisão entre frações. Na divisão entre frações, eu vou colocar aqui 2 quartos e você tem que dividir por 2 terços, tá? Você tem 2 quartos para dividir por 2 terços.
Na divisão entre frações, veja bem aqui o que você vai fazer. Você vai pegar a primeira fração, você vai repetir ela. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar a primeira fração, vou colocar até aqui embaixo, tá? Você vai pegar a primeira fração, que é 2/4, você vai repetir ela. Tá? Isso na divisão entre frações, tá? Você vai pegar a primeira fração, vai repetir ela. Você vai trocar a operação. Se era divisão, agora vai ser a operação inversa de divisão, que é a operação de multiplicação, tá? Isso é regra para divisão entre frações. Então, olha só, você vai repetir a primeira fração bonitinha do jeito que ela era e você vai trocar a operação de divisão por multiplicação. E o que você faz agora? Você inverte isso aqui, tá? Você inverte isso aqui. Ó, o 3 vai para cima e o 2 vem para baixo, tá? O 3 vai para cima e o 2 vem para baixo. O que era denominador vira numerador, o que era numerador vira denominador. Daí você só opera direto, né? Agora você tem uma multiplicação simples aí. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. Prontinho, divisão resolvida. Então, na divisão entre frações, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração, tá? Pelo inverso ou pelo contrário da segunda fração. Você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda fração. Mais um exemplo aqui, eu vou colocar, de uma outra cor aqui, eu vou colocar 7/4 e temos que dividir por... Vou colocar 10/3, tá? 10/3. Ó, você vai pegar a primeira fração, você só vai repetir ela do jeito que ela é. Você vai trocar a operação e você vai inverter isso aqui, ó. O 3 vai para cima, o 10 vem para baixo. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 10, 40. Tá aqui a fração que é resultado da seguinte divisão da primeira fração aqui pela segunda fração. Vamos a mais dois probleminhas aqui de frações para a gente fechar com chave de ouro aí a nossa videoaula. Vamos, primeiro exercício, primeiro probleminha, primeira questão. Para uma festa foram encomendados 750 docinhos. Para uma festa foram encomendados 750 docinhos, sendo 1/3 de beijinhos. Olha só, foram encomendados para a festa 750 docinhos, sendo 1/3, tá bom? 1/3 daquele total, tá? 1/3 de 750 é de beijinhos, tá bom? Quantos beijinhos foram encomendados para a festa? Como que a gente faz isso? É só você pegar 750, que é a quantidade total de docinhos que foram encomendados, daí você multiplica por 1/3, tá bom? Se 1/3 é a quantidade referente à quantidade de beijinhos, então é só você multiplicar 1/3 por 750 ou 750 por 1/3, tá? Daí você chega na quantidade de beijinhos, tá? De doces de beijinhos que foram encomendados. Como que a gente faz isso aqui? Numa multiplicação de um número natural por uma fração, você pega 750, você multiplica por 1, depois você divide pelo denominador, tá bom? Então, olha só, se fosse assim, se fosse 20 vezes 2/3, você pegaria o 20, iria multiplicar por 2, depois você iria dividir por 3, tá? Depois você divide. Então, vamos lá, passo a passo aqui para vocês compreenderem. Primeiro, vamos pegar 750 e multiplicar por 1. Qualquer número que eu multiplicar por 1, isso é igual a ele mesmo, né? No caso, 750 vezes 1, isso é igual a 750, certo? 750 vezes 1, isso é igual a 750. Agora você vai pegar o 750 e você vai dividir por 3, tá? Você vai dividir ele por 3, ó. 750 vezes 1, 750. Agora você vai dividir por 3, tá bom? Dividir por 3. Vamos pegar aqui o 750 e vamos dividir por 3. Belezinha? Show de bola. Espero que vocês estejam compreendendo e que vocês saiam daqui arrebentando a boca do balão quanto às operações com frações. Bem, vamos começar pelo 7. 7 dividido por 3. A gente não tem um número que a gente multiplica por 3, né, que dá 7. Então, a gente tem que pegar aquele ali que chega mais próximo, né? Então, olha só.
Se eu lanço 2 aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, está bem próximo de 7. Se eu lanço 3 aqui, 3 vezes 3 passa do 7, isso dá 9, né? Então é o 2 que eu lanço ali no quociente, beleza? Então é o 2 que vai ser lançado aqui no quociente, tá? Então você vem aqui e coloca o 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Tá? 1 não dá para dividir por 3. Você baixa quem? Baixa o 5, que é o próximo número. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. E 15 menos 15, 0, né? Daí só sobrou um 0 aqui, você lança aqui no final, tá bom? Sobrou um 0 aqui, você lança ele aqui. Logo, quantos beijinhos foram encomendados para a festa? 250, tá bom? 250. Sempre você vai seguir essa regra aqui, tá? Você pega a quantidade total e multiplica pela fração referente que a questão, tá bom? Que o probleminha vai estar dando, que ele vai estar passando. Vamos ao segundo exercício, ao segundo probleminha, para a gente finalizar nossa aula de frações com chave de ouro. Mário preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com refresco. Atenção, ele não chegou a preencher toda a jarra com refresco, tá? Ele preencheu apenas 3/4, tá, da jarra. Então, aqui a ideia é a mesma, tá? Você vai pegar 3/4 e vai multiplicar por 500, ou 500 vezes 3/4, tá bom? Ó, 500 vezes 3/4, tá bom? Daí a gente vai ter o total em ml com que Mário preencheu a jarra aí com refresco, né? Ele não chegou a preencher, ali as 500 ml. Então vamos lá. Vamos pegar 500 e vamos multiplicar por 3. Isso aqui é bem simples, ó. É só pegar o 5 e multiplicar por 3, ó. 5 vezes 3, 15. Coloque esses dois zeros aqui depois do 15, tá bom? Sobre, vamos ter que dividir agora 1.500 por 4. Vamos pegar aqui e vamos fazer a continha. 1.500 por 4, tá? O 1 não dá para dividir por 4, vou casar ele com 5, tá? 15 dividido por 4 dá, mas não dá, não existe um número que a gente multiplica por 4 que dá 15, né? Então você tem que pegar aquele que chega mais próximo, que é o 3, né? 3 vezes 4, 12, porque se lançarmos o 4 aqui, vai passar, vai dar 16. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12, ó, 5 menos 2, 3. Aqui dá 0, né? 15 menos 12 é igual a 3. Bem, o 3 não dá para dividir por 4. 3 não dá para dividir por 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o 0 aqui, certo? E 30 dá por 4, né? Não dá exato, mas você coloca aqui quem? Você coloca o 7, né? 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. 2 não dá para dividir por 4. Você baixa quem? O 0. 20 dividido por 4, agora dá. Isso é igual a 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20, 0. Fechou a conta. Então, olha só. Tá. O Mário, ele preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com refresco. Logo, ele preencheu, ele colocou ali tão somente 375 ml de refresco, tá? Ele não chegou na ml ali 500, tá bom? Ele não chegou ali na ml 500, tá? Ele preencheu apenas com 375 ml, tá bom? A jarra com refresco. Em seguida, o que foi que ele fez? Ele distribuiu esse refresco igualmente entre 5 copos, tá? Então, olha só, ele preencheu a jarra, né? Ele preencheu a jarra com 375 ml. Ele não chegou nas 500 ml, tá? Daí ele preencheu a jarra com 375 ml. Depois ele dividiu essas 375 ml, ele dividiu igualmente entre 5 copos. Então vamos ter que pegar o 375 e dividir entre 5 copos, né? Ou entre 5 pessoas, né? 3 não dá por 5, né? Vamos casar o 3 com 7. Agora 37 dá por 5, não dá exato, né? Mas você coloca aqui quem? 7. 7 vezes 5, 35. Porque se você colocar o 8 aqui, ó, 8 vezes 5 vai passar, vai dar 40, né? Então é o 7 que entra aqui. 7 vezes 5, 35. E 37 menos 35, 2, tá? 2 não dá para dividir por 5. O que você faz? Você baixa o
5. Você baixa o 5. E 25 dividido por 5, isso é igual a 5. 5 vezes 5, 25. Fecha a conta aqui. Belezinha? Então, olha só. O Mário, ele preencheu 3/4. Ele preencheu 3/4 de uma jarra que tem capacidade total de 500 ml. Ou seja, ele só colocou lá 375 ml. Não chegou a completar as 500 ml. Depois ele pegou essas 375 ml de refresco que ele colocou na jarra. Ele dividiu igualmente entre 5 copos. Cada copo, então, ficou com 75 ml. A pergunta é, o questionamento é, quantas ml de refresco ele serviu em cada copo? Item correto, opção correta, opção C, tá bom? C de cachorro. Esta foi a videoaula de hoje. Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente, o seu comentário, que se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!